Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Você conhece os 5 inimigos do crente? Ou 5 inimigos do cristão? Nós vamos falar sobre 5 inimigos hoje e a gente tem que vencer todos eles. Se a gente não os vencer, eles vencem a gente. E aí a gente está frito. Muito interessante o nosso vídeo de hoje, no nosso programa de Carrata. Então vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre os 5 inimigos e a gente tem que vencer de qualquer maneira. É matar ou morrer, como diz o povo, né? Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal, tá? Deixa o seu like, você clica no like, depois você se inscreve, depois você ativa o sininho das notificações e clica em todas. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Vamos lá? Vamos ao primeiro inimigo do crente, não está em ordem de importância, tá? Só para você entender. Vamos lá, o primeiro inimigo do crente somos nós mesmos. Vamos em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 18. Está escrito desta maneira: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o apóstolo Paulo falando. Que nele, dentro dele, ele não conseguia realizar o bem. A carne dele, o eu dele, queria fazer coisas que não eram de Deus. A nossa carne luta contra o Espírito. O Espírito de Deus, ele quer uma coisa, a nossa carne, o nosso eu quer outra. Você já prestou atenção? Às vezes chega um domingo à noite, teu corpo fala assim, não vai à igreja não. Fica deitado assistindo televisão. O corpo ele vai contra Deus. Às vezes você não pode comer uma coisa, não pode ter relações sexuais com outras pessoas, mas o corpo fica pedindo. O seu eu fica pedindo. Então o nosso eu é o nosso maior inimigo. E a gente tem que vencer renunciando, orando, jejuando, vigiando. Porque senão a gente se perde. Imagina a gente fazer tudo que a gente gosta. Imagina, vou fazer agora tudo que eu quero, tudo que der na minha cabeça. Você vai pro inferno rapidinho, vai morrer rapidinho. Fala o que quiser, se deita com quem quiser. Quando tá com raiva, pega um revólver e dá um tiro na cabeça da pessoa. Você imagina se você fizer isso? Então, o nosso eu, o apóstolo Paulo diz, eu quero fazer a vontade de Deus, mas o meu corpo não quer. Então eu tenho que reduzir-lhe a servidão, né? Eu tenho que administrá-lo, eu tenho que controlá-lo. Então, o maior inimigo do crente, na minha opinião, somos nós mesmos. E a gente tem que vencer a gente todos os dias, é uma renúncia, né? É uma luta travada. Vamos ao segundo inimigo do crente. O segundo inimigo do crente é o diabo. O diabo é o inimigo do crente. É claro que no corpo da gente habita a prostituição, como eu disse, habita a vingança, habita o ódio, a tendência à mágoa, cada um tem o seu defeito. Mas tem hora que o diabo pega e maximiza isso, aumenta isso. E aí o desejo da gente aumenta e a gente não consegue dizer não e acaba caindo no pecado. E também às vezes o inimigo inspira pessoas para fazer obras malignas contra nós. Aí vem essas obras e destrói a nossa saúde, destrói nosso casamento. Então o diabo é terrível. Vamos também a um texto da palavra do Senhor, um texto muito conhecido, que está em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tá vendo? Sejam vigilantes, porque o diabo anda ao derredor, porque ao redor estão os anjos de Deus. Ao derredor, que é um pouco mais longe, estão os espíritos malignos, que querem fazer o quê? Qual é a função do diabo? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir o quê? Matar os nossos sonhos, roubar a nossa paz, destruir a nossa família, a nossa saúde. Os 3 verbos que ele sabe conjugar é esse, para poder nos destruir. Se a gente não vigiar, a gente dança. Pastor, mas eu vou ficar com medo do diabo. Não, a Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós nos submetermos a Deus, o diabo sai correndo. O diabo não suporta pessoas obedientes a Deus. Ele não tem poder de tocar na gente. Mas se a pessoa desobedecer, como o profeta Jonas, Deus mandou ele para um lugar e foi para o outro, aí as coisas dão tudo errado. É só não desobedecer. Se não desobedecer, as coisas boas vão acontecer. E esse inimigo cruel não vai nos vencer. Então, o diabo é sim um inimigo cruel. Porém, tem como você vencê-lo se submetendo a Deus e resistindo ao diabo em oração. Tá bom? Terceiro inimigo do crente, também é muito importante, é o mundo. Olha aí, o mundo. O que é o mundo? O mundo são as pessoas? Não.
Se fossem as pessoas, a gente não podia fazer amizade com ninguém. Não são as pessoas. É o sistema de pensamento que compõe as pessoas. Por exemplo, as pessoas pensam, por exemplo, algumas, que tem que abortar. Não, isso é pensamento mundano. Então é um inimigo nosso. Todo pensamento mundano contra a Bíblia é uma coisa maligna. Não pode abortar. A ideologia de gênero, entendeu? Todas essas coisas pertencem a um mundo. Se alguém te maltratar, compra um revólver, pega e mata a pessoa. Isso é o mundo. O mundo é um conjunto de pensamentos que as pessoas têm que vai contra a palavra de Deus. Você está entendendo agora? Vamos ver um texto também. 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Está escrito desta maneira: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só que interessante. Se a gente amar essas coisas erradas, a prostituição, a vingança, o ódio, o amor de Deus não está em nós, ou seja, o amor de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está em nós. Então é muito importante isso aqui. Para vencer o mundo, basta as pessoas falarem com você e deixarem entrar no ouvido e sair no outro. Porque você conhece a palavra. Leia bastante a palavra, busque bastante a Deus, que ninguém vai te enganar, dizendo, isso aqui é de Deus, isso aqui Deus gosta sim, isso aqui Deus permite sim. Não, mas com certeza Deus vai deixar quieto isso aqui. Você não vai entrar nessa, porque você conhece a palavra de Deus. Por isso que é importante ler a palavra de Deus todos os dias, para não ser enganado pelo mundo. Entendeu agora? Vamos ao quarto inimigo do crente. O quarto inimigo do crente são os falsos irmãos. Isso mesmo. Tem irmão falso? Ou se tem? Tem engenheiro falso? Sim. Médico falso? Claro. Todas as profissões, todo lugar que você vai tem gente falsa. Não é na igreja que não ia ter. Então, a maioria das pessoas, sei lá, 80%, 90% das pessoas são verdadeiros cristãos. Mas tem os falsos que se infiltram para destruir a igreja. Você tem que perceber eles. Pessoas que falam mal de pastor, pessoas que não gostam de dizimar, não gostam de ajudar a obra de Deus, são todas pessoas falsas. Pessoas que caluniam, entendeu? Pessoas que entram nas redes sociais para atacar a gente quando a gente está fazendo live. São tudo falsos. Se fosse verdadeiro, eles oravam pela gente. Mesmo se a gente estiver errado, eles têm que nos amar e orar por nós. Não, eles chegam atacando, porque eles não são pessoas de Deus, eles são um joio. Lembra quando Jesus falou sobre o trigo e o joio? Eles são um joio. Lembra Jesus quando ele fazia milagres? Quem que perseguia eles? Os próprios crentes, os fariseus eram crentes. Eles ficavam perseguindo. Então, quem persegue a gente aqui nas redes sociais, na minha igreja, quem me persegue não são os ímpios, quem me persegue são sempre os crentes, mas falsos crentes. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26, está escrito assim: em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha como o apóstolo Paulo já falava há praticamente 2000 anos atrás sobre falsos irmãos. Naquela época já tinha, né? E hoje em dia também tem essas pessoas falsas. Tem falsos pastores, falsos profetas, enfim, todo mundo sabe disso. Então eles são inimigos sim, e é um dos piores. Fica perseguindo a gente em tudo quanto é lugar, na igreja, no trabalho da gente. Às vezes são nossos irmãos carnais mesmo, né? Tem inveja de nós dentro de casa. É uma coisa complicada. Às vezes é até o marido e a mulher, infelizmente. Então a gente tem que estar vigilante com eles, entrar no ouvido, sair no outro, orar por eles, não guardar mágoa, entendeu? E não deixar eles estragarem a vida espiritual que Deus tem para nós. Quinto e último inimigo de hoje, para a gente entender e fechar o vídeo, é a morte. A morte. A morte é a inimiga principal. Depende do seu ponto de vista, né? Para mim, o principal é a gente mesmo. Porque a morte apenas vai conduzir o meu corpo ao cemitério, mas vai levar a minha alma e o meu espírito a Deus. Então, não é um inimigo tão temível assim. Agora, humanamente dizendo, ninguém pode vencer a morte, mas Jesus venceu a morte. Então nós vamos vencer, só que a morte é a última inimiga a ser destruída. Nós vamos ver isso no texto. Vamos lá a outro exemplo bíblico. Vamos em 1 Coríntios 15, versículo de número 26. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Então a gente sabe que no dia do arrebatamento,
o corpo da gente some dessa terra, é transformado e a gente vai para o céu. Quer dizer, a gente nem vai ver a morte vai ser vencida. E as pessoas que morreram vão ressuscitar, ou seja, também vão vencer a morte. Então, no dia do arrebatamento, todos os crentes vão vencer a morte. Mas os ímpios não, os ímpios vão ficar aqui, vão morrer, vão para o inferno. Eles não vão vencer a morte, não é todo mundo que vai vencer a morte. Esses 5 inimigos não é todo mundo que vence, tem gente que não vence nenhum deles. Então você tem que batalhar para vencer. Então, graças a Deus que vamos vencer a morte. Um dia o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja e nós vamos subir junto com Ele, em nome de Jesus, e vamos morar eternamente com o Senhor. Aí vai ser o último inimigo a ser destruído. Eu profetizo que Deus vai te dar forças para vencer esses 5 inimigos, como eu tenho conseguido vencer. Você também vai conseguir e nós vamos nos ver lá no céu para a glória do Senhor. Tá bom? Se esse vídeo foi abençoado para você, compartilhe no WhatsApp, lá nos grupos do WhatsApp e também em outras redes sociais, para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Um grande abraço, te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz!